Ah, isso mesmo, Luana, obrigada. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. E essa oficina, ela aconteceu durante 6 semanas. As alunas trabalharam, né, com alguns textos, principalmente esse um pouquinho maior que elas vão apresentar hoje aqui para vocês. E foi uma alegria muito grande, porque foi um grupo muito especial e o empenho de cada uma a seu modo, né, assim, o empenho e o envolvimento sempre é muito bacana, assim, o elo que também forma entre o próprio grupo, né, a gente faz os exercícios menores nas salinhas do Zoom e acaba que cria um elo bonito, assim, entre as pessoas. E eu queria pedir, né, essa coisa básica de todo mundo ficar com o microfone fechado. E queria lembrar também, aí no canto direito do Zoom, né, para quem não sabe, tem um quadradinho cheio de quadradinhos. E se você clica ali, você pode sair do modo Gallery. O modo Gallery é esse que você tem muitas janelinhas e você vê todo mundo que está aqui, né? Mas para o sarau eu acho bacana colocar no modo Speaker. Para quem concordar, o modo Speaker é quando vai colocar a pessoa que está narrando numa tela maior. Eu gostaria de também agradecer a Ceilux, que é Centro de Excelência em Iluminação, que nos cedeu aqui o Zoom para fazer toda a oficina e esse sarau também. E só pontuar que os nossos aplausos podem ser feitos em libras, assim, né? Entre um narrador e uma narradora e outra. E, e é isso. Desejo boas histórias, boa sorte para as queridas narradoras. E não tem problema se não sair daquela maneira mais maravilhosa que vocês têm feito durante a oficina. Eu sempre tenho o calor, né, de receber um público aqui nesse dia do sarau. Então, muito obrigada. Vou fechar o meu também. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Cleisa, eu moro na cidade de São Paulo e vou narrar daqui um trecho da novela Uma História de Amor, do livro Manuelzão e Miguelin, de João Guimarães Rosa. Cada cantiga era uma história, como as compridas histórias de verdade de reis donos de suas fazendas, grandes engenhos e mais muitos pastos, todo gado, e princesas apaixonadas que o canto da mãe da lua, numa vereda distante, punha tristonhas. As histórias contadas na cozinha, antes de se ir dormir, por uma mulher, essa que morava desperdida por aí, ora numa, ora noutra chapada. O nome dela era a Joana Xavier. Joana Xavier fogueava um entusiasmo, uma valia que ninguém governava, tomava conta dela, às tantas. O rei, velho rei, segurava a barba, as mãos cheias de brilhantes em ouro de anéis. O príncipe amava a moça, recitava carinhos, bramava e suspirava. A rainha fiava na roca ou rezava o rosário. O trapizape das espadas dos guerreiros se danava no ar. Diante, a gente via o florear das quartadas que tiniam, esfaiscavam. Ouvia todos cantarem suas passagens, som de voz de um e um. Joana Xavier virava outra. No clarão da lamparina, tinha hora que ela estava vestida de ricos trajes. A cara demudava, desatava os traços, antecipava as belezas, ficava semblante.
Homem se distraía, airado, do abarcável do vulto dela, aquela que era uma capioa barranqueira, grossa, roxa, demão um ressalto de papo no pescoço, mulher praceada nos 40, as todas unhas, sem trato, mas que ardia ardor se fazia. Os olhos tiravam mais, sortiam sujos brilhos, enviavam. Bom, boa noite a todos. Eu sou Graça Quintão, sou de Antônio Dias, aqui em Vale do Aço, interior de Minas, Vale do Aço, e moro em Marniéria. Eu vou falar um texto de Marcílio Godoy, um grande escritor mineiro. Eu tenho, inclusive, Estados Úmidos da Matéria, um livro dele, e um outro, que é Frágil Recompensa, um livro de crônicas. Ele tem vários livros, eu tenho esses dois. Precisa adquirir a Teovina, que ele lançou há pouco tempo, e hoje está no projeto Sempre um Papo, por isso ele não pôde participar com a gente. Esse projeto Sempre um Papo em Belo Horizonte, de Afonso Borges. Bom, dele eu vou falar Sonho Galinheiro. Amante de passarinhos livres, na imensidão sem gaiola, não sei por que sempre gostei de galinheiros. Sonho mesmo em ter um galinheiro para chamar de meu. Um completo com família de gansos em volta, arrastando a bunda branca pela grama e tudo. Vai ser um de 2 andares, suspenso, com área de sombra e chão de minhocas, o meu galinheiro. Feitinha na casa da tia Teresa, com a simpática escadinha que subia da palha de arroz para os quartos das penosas, com uma micro janelinha de onde a pintadinha nos olhava com seu olhar regalado. No canto, vai ter um apartamento igual ao das chocadeiras. Do teto dele, eu lembro bem, saía um alçapão para a gente pegar os ovos de manhã, como se fosse um baú. Que coisa mais bem bolada aquilo. Eu ia no colo da tia tirar o ovo quentinho da palha. Meu Deus, por que eu nunca soube o nome desse genial marceneiro? Na salinha escura dela, tinha uma coisa que sempre me impressionou. Uma lâmpada, sem luz, toda de cerâmica, dizia a tia, só para esquentar o ninho delas. No meu galinheiro, prevejo fazer 3 níveis de puleiro em um circuito galináceo piramidal, onde as, as garnizés só seguem um pouco o seu pescoço de penado, as franguinhas franguejem e as de Angola relembrem sua terra natal, mesmo que com a queixosa memória fraca e bem estampada com a qual tanto me identifico. Vou usar uma tela de arame bem forte os pequenos para nem medo de cobra não ter. Boa noite. Meu nome é Kátia Pimentel, moro em Belo Horizonte e vou narrar para vocês
um pequeno trecho do Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Esse trecho que eu vou narrar é uma reflexão do Riobaldo. Sabe quando a gente fala assim, eu vivi uma coisa muito legal e o que eu aprendi disso? Ele vai, ele vai fazer essa reflexão por aí e ele vai falar de um amor que não aconteceu, mas que deixou saudade. Então, vamos ao texto. Desculpa, gente, porque eu não estou aparecendo no speaker. Vamos ao texto. Do que hoje sei, tiro passadas valias? Acho que não, né? Do que hoje sei, tiro passadas valias? Tivesse querido ir lá ver, no Riacho das Almas, em 35 léguas. E o caminho passava por São Josézinho da Serra, onde assistia em Orinhá, lugarejo ditoso. Segunda vez com Iorinhá, sabível sei. Então minha vida passava por entre outros morros. Sinto que sei. Eu havia de me casar feliz com Iorinhá, como belo do azul. Maiores vezes, ainda fico pensando, em certo momento, se o caminho demudasse, se o que aconteceu não tivesse acontecido, o que havia de ter sido a ser? Memórias que não me dão fundamento. O passado é ossos em redor de ninho de coruja. E do que digo, o Senhor não me mal creia, que eu estou bem casada de matrimônio. Amizade de afeto por minha bondosa mulher, em mim é ouro toqueado. Mas se eu tivesse permanecido no São Josézinho, quantas coisas terríveis! O vento das nuvens havia de desmanchar para não sucederem? Possível o que é, possível o que foi. O sertão não chama ninguém às claras, porém, ele se esconde e acena. E o sertão, de repente, se estremece debaixo da gente. E mesmo possível o que não foi. O senhor talvez não acha? Mas o que eu ia dizendo, pensando em Orinhá, por causa, dói sempre na gente. Alguma vez, todo amor achava que um dia se desprezou. Kátia Caiado vai poder narrar? Talvez ela Desculpa, tenha. eu estava. Não, Ah, eu não caí. Eu estava com o microfone desligado, é o nervoso. Vou começar tudo de novo. isso. Desculpem. Boa noite, então, novamente a todos e a todas. Meu nome é Kátia Caiado, eu moro em Campinas, São Paulo. Neste momento, eu estou na praia de Tamambuca, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.
E eu dedico essa narração a Dora Guimarães, a linda Doralda, que eu já tive o prazer de ouvir. É para você, Dora. De João Guimarães Rosa, eu vou narrar um trecho da novela Dom Lalalão, O Devente. O braço de Soropita esbarrara num dos alforjes. Estava bem abotoado, afivelado, inseguro. Ali dentro, trazia para a mulher o presente que a ele mais prazia, um sabonete cheiroso, sabonete fino, cor-de-rosa. Do cheiro mesmo de Doralda, ele gostava por demais, um cheiro que ao breve lembrava sassafrás, a rosa mogorim e palha de milho viçoso, e que se pegava só assim no lençol, no cabeção, no vestido, nos travesseiros. Seu pescoço cheirava menino novo. Ela punha casca boa e manjericão miúdo na roupa lavada para exalar e gastava vidro de perfume. Soropita achava que tanto perfume não devia de se pôr, desfazia o próprio daquela frescura. Mas ele gostava de se lembrar devagarinho que estava trazendo o sabonete. Doralda, ainda mal enxugada do banho, deitada no meio da cama. Tinha ouvido contar da casca da cabriúva, um almíscar tão forte, bebente e encantável, que os bichos, galheiro, porco do mato, onça, vinham todos se esfregar na árvore, no pé. Doralda nunca o contrariava. Queria que ele gostasse mesmo de seu cheiro. Sou sua mulher, bem, sua mulherzinha sozinha. A cada palavra dela, seu coração se saía. Boa noite para todos. Sou Luana, sou mineira, mas estou falando de São Paulo, capital. E eu vou narrar para vocês um trecho bem visual do conto Até Passarinho Passa, de Bartolomeu Campos de Queiroz. Nossa casa já não existe. Como tantas outras coisas, ela passou. Mas naquele tempo, ela tinha uma pequena varanda forrada de ladrilho xadrez, frio e limpo. Galhos do maracujá cresciam e se enroscavam com ternura na madeira do telhado. E as suas flores, brincos roxos de princesa, viviam breves, dependuradas como estrelas em um céu baixo que a mão podia tocar. O outro céu ficava muito longe e demandava tempo encontrá-lo. Eu não sabia se os frutos engoliam as flores ou se as estrelas se transformavam em frutos. Os olhos não davam conta de acompanhar as transformações. A natureza era lenta e os olhos muito aflitos. O certo é que, de repente, as flores se despediam e os frutos brotavam, devagarinho, em seus lugares. Cresciam sem pressa e amadureciam em seu ritmo. Mas, no calor do dia vagaroso, os passarinhos aproximavam para colher as migalhas dos bolos que caíam de propósito de nossas mãos sobre o ladrilho frio e limpo. Bicavam apressados esses preciosos pedacinhos, como os garimpeiros catam em suas bateias tesouros entre areias. Acostumado com os nossos olhares permissivos e amáveis, eles circulavam entre nós, sem sustos, mas com disfarçada intimidade. Nos visitavam sem canções,
mas sem nos negar a sua secreta poesia. No corpo dos passarinhos está escrito um poema que assusta até a alma mais desavisada. Sua leveza traz uma festa desmedida, capaz de invejar os mais contidos. Mabel? É a Mabel agora? Tá fechado o microfone, né? Está correto. Agora sim. Sim. Ok. Bom, como Elisa falou, meu nome é Mabel Cordini. Moro no Brasil há mais de 50 anos. Nasci no Uruguai e atualmente moro há 20 anos em Diamantina, cidade histórica do Brasil. Vou narrar um pequeno trecho do livro Caderno Proibido, de Alba Céspedes. Esta noite eu também estava acordada, preparando uns presentinhos para os meninos. Michel queria me fazer companhia. E eu disse: não, obrigada, pode ir dormir. Mas era porque eu estava planejando escrever. Agora, tudo o que eu faça ou diga, por trás disso está esse caderno. Nunca poderia ter imaginado que tudo o que ocorre ao longo do dia merecesse ser anotado. Minha vida sempre me pareceu meio inconstante, sem muitos fatos notórios, além do casamento e do nascimento das crianças. Mas agora que por acaso comecei a manter um diário, percebo que uma palavra, um tom, podem ser tão importantes ou até mais quanto os fatos que habituamos considerar como tais.
compreender, aprender e compreender as mínimas coisas do dia a dia pode ser entender e compreender realmente o significado recôndito da vida. Não sei se isso é um bem. Temo que não. Boa noite a todos. O meu nome é Silvia Quinteiro, sou portuguesa, vivo em Faro e estou a falar-vos de Faro, justamente. O trecho que vos vou narrar é do conto Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector. Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia: Pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sob os meus olhos espantados. Até que um dia apareceu sua mãe. Disse firme e calma para a filha: Você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim? E você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro. Pelo tempo que quisesse, era tudo o que uma pessoa, grande ou pequena, podia ter ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que não disse nada. Peguei o livro. Não, não saí pulando, como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo contra o peito. Quanto tempo demorei até chegar em casa, também não interessa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingi que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois abriu. Li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo. Fui passear pela casa, até um pouco mais, comendo pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o, abriu por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei! Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balouçando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com o livro. Era uma mulher com o seu amante. Muito obrigada a todos pela presença. Muito obrigada a todas as alunas. Parabéns. E até o próximo sarau.
Queremos mais, Elisa. Parabéns a todas. Foi ótimo, gostei muito. Foi maravilhoso. Parabéns, gente. Foi lindo demais, emocionante. Delícia começar a semana assim. Verdade. Isso, façam mais Presente. saraus. Foi Parabéns, novas maravilhoso. narradoras. Obrigada, Dora. Parabéns a todo Obrigada. mundo. Uma viagem literária por vários universos literários, né? Adorei a viagem. Muito obrigado pelo convite, pelas professoras, E, pelas e participantes. obrigada. Um destaque Obrigada. especial à Silvia, porque encarou a oficina. A oficina começou com 3 horas de diferença do fuso horário. Mas agora, como eles estão em horário de verão lá, 4 horas de diferença. E ela firme aqui conosco. Foi maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada. Foi uma boa escolha, viu, Elisa, para ela. Isso. Encanto. Então, boa noite, gente. Muito Maravilhoso. obrigada. Noite, Parabéns, obrigada Elisa. também. Nessa Parabéns, Beijos. obrigada. Tem mais Boa 15 semana. dias. Parabéns. Parabéns, gente. Parabéns. Obrigada, obrigada. Obrigada, querida.